Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Nem passou direito o final de semana, já tem Guarani de novo. A maratona do Campeonato Paulista continua, jogo a cada 2 ou 3 dias. E nessa segunda-feira tem Guarani e Santo André e Guarani, nas 10h15 da madrugada, lá no Canindé. Nona rodada do Campeonato Paulista. Depois desse jogo vão faltar 3 partidas. Novo Horizontino em casa, Derby fora e Inter de Limeira fora também. Então, o campeonato está funilando. Nós vamos falar sobre esse jogo, sobre muita coisa que pode estar em jogo para o Guarani nesse confronto contra o Santo André. Normalmente no ABC, mas por questões de disponibilidade de estádio, nós vamos lá para o Canindé ver o que vai acontecer. O jogo começa na segunda, termina na terça-feira e a gente espera que termine de forma positiva para o Guarani. Vamos lá, vamos falar desse jogo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Deixa eu reforçar aqui sempre o pedido. Você que está acompanhando o BugriCast no YouTube, deixa seu like nesse programa. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E os comentários, gostou do programa, não gostou, sugestões, está a fim de cornetar alguém, está a fim de elogiar alguém, alguma coisa que melhorou, alguma coisa que piorou. A gente está percebendo o engajamento do BugriCast crescer no YouTube por conta dos comentários, das curtidas e o número de inscritos também. Então esse é um trabalho de formiguinha que todo mundo faz e a gente conta com o apoio de todo mundo que nos acompanha. E também agradecer você que está aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também na Amazon. Redes sociais, @BugriCast no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, nós estamos por todos os lados, sempre levando o Guarani. Mas não deixe de dar o seu like, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações quando um novo programa estiver no ar e principalmente ajudar o BugriCast a crescer nesse oceano que é o YouTube. Hora de fazer o boletim do Guarani. Jogou na sexta-feira contra o Palmeiras, aquela derrota amarga que ninguém gostaria e não deu muito tempo aí para treinar. O time tem mudanças e a Fernanda Machado vai trazer aí tudo aquilo que o torcedor do Guarani precisa saber a respeito do time e da preparação para essa partida importantíssima contra o Santo André nessa segunda-feira. Fer, a bola é sua. Atualiza a galera aí da situação do Guarani, que tem desfalques e deve ter novidade no time titular. Fala Pezão, galera do BugriCast, os amigos ouvintes. Não deu nem tempo de comemorar a vitória sobre a Ferroviária e já estamos aqui de novo para mais um pré-jogo depois de mais uma derrota amarga do nosso Bugre. Mas, sem mais delongas, vamos às informações do Guarani, que joga contra o Santo André nesta segunda-feira, dia 26, às 22h15, no estádio do Canindé. Para esse confronto, o técnico Alan Al não vai poder contar com 2 atletas, o lateral esquerdo Bidu e o volante Rodrigo Andrade, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo, são aí os desfalques para esse jogo. Os mais cotados para assumir as posições são Eliel e Índio. Há uma dúvida na lateral direita. O Ludic foi bastante criticado pela torcida na derrota para o Palmeiras. No entanto, o treinador saiu em defesa do atleta na coletiva de imprensa, dizendo que o garoto está amadurecendo, mas que tem muita condição de ajudar a equipe. Então, resta saber se o Alan vai mantê-lo como titular na partida contra o time do ABC Paulista ou se teremos alguma novidade ali naquela posição. Um provável Guarani deve ter em campo Rafael Martins no gol. Na lateral direita, eu testaria o Pablo, mas acho que o treinador vai manter o Ludic. Na zaga, Romércio e Ayrton. E na lateral esquerda, Eliel deve assumir a posição. O meio-campo deve ser formado por Bruno Silva, Índio e Andrigo. E no ataque, Júlio César, Bruno Sávio e Davó. Não temos pendurados para esse duelo. O Guarani segue na 3ª posição do grupo D com 8 pontos,
atrás do Mirassol, que tem 11, e do Santos com 9. Um grupo nivelado por baixo, com uma pontuação baixíssima, comparada aos outros 3 grupos, onde qualquer vitória pode te colocar lá em cima, brigando por posição. Da minha parte é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no Bugricast e até a próxima. Olá pessoal do Bugricast, meu nome é Márcio Donizete, jornalista aqui da região do ABC e vim falar um pouquinho do Santo André, que é o adversário do Guarani nesta segunda-feira pelo Campeonato Paulista. O Ramalhão ainda não venceu após a pausa da pandemia e isso preocupa muito o torcedor, porque inicialmente a expectativa era uma classificação à segunda fase. Agora o torcedor já olha de uma outra maneira. Olha lá atrás, na zona de rebaixamento. O Santo André é o 13º colocado na classificação geral e está apenas 1 ponto acima do Z2. Embora no grupo A, onde ele é pertencente, ele tem a mesma pontuação da Inter de Limeira, que está na 2ª colocação e por enquanto se classificando às quartas de final para encarar o Corinthians, que já virtualmente está classificado. Além da falta de vitórias, o torcedor do Santo André está bastante preocupado quanto ao ataque. O time não fez gol depois da pausa da pandemia. Isso porque já jogaram ali Ramon, Minho, Thiago Marques, Rony, Caio Rangel e nenhum deles está resolvendo o problema da falta de gols ramalhino. O jogador que o torcedor bugrino precisa ficar de olho é o GG, camisa número 10. Apesar da má campanha andreense neste Campeonato Paulista, o camisa 10 vem fazendo uma boa participação. Ele é um dos poucos ali que consegue dar uma movimentação meio de campo, distribuir bolas ao ataque e também finalizar. Aliás, foi nos pés de GG que o Santo André teve sua única vitória no Paulistão até agora, que foi justamente contra o maior rival do Guarani, a Ponte Preta. O último jogo do Santo André foi contra o São Paulo no Morumbi. Já era esperada uma derrota da equipe do ABC. O time até teve uma atuação razoável, conseguiu criar bastante oportunidades e fez um jogo de igual para igual dentro das suas limitações. Mas, no fim das contas, a superioridade tricolor se sobressaiu e a equipe paulistana conseguiu vencer por 2-0. Após o jogo, a diretoria fez uma reunião com a comissão técnica e cobrou do técnico Paulo Roberto Santos melhorias na equipe para que os resultados comecem a aparecer. Segundo a diretoria andreense, o jogo contra o Bugre é crucial para as pretensões do Santo André no Paulistão. Apesar de Paulo Roberto Santos não estar à frente do banco de reservas nos últimos jogos, isso porque ele foi acometido com a Covid-19 e ficou internado por 1 semana na cidade de Sorocaba e agora está em recuperação, o trabalho é dele, é liderado pelo Paulo Roberto Santos. E seu auxiliar, Alan Dotti, que vem comandando o time nas últimas partidas, sempre está em contato com o treinador principal. Então, tanto o Alan como o Paulo Roberto Santos estão sendo igualmente cobrados pela diretoria e também pelos torcedores que não estão contentes com a campanha do Santo André. A escalação que entrou em campo contra o São Paulo foi Fernando Henrique, Marcos Martins, PV, Rodrigo e Bruno Santos, Fraga, PH, Marino e GG e mais à frente Minho e Ramon. Mas jogadores como Paulo Roberto, Vitinho Schmidt, Bruno Cossendei, Thiago Marques, Rony e Caio Rangel podem receber oportunidades no time titular. Por isso a gente ainda não consegue projetar uma provável escalação para enfrentar o Guarani. Mas esses jogadores estão todos no páreo aí para poder entrar no time inicial, tá certo? Um grande abraço para o pessoal do Bugricast e quem quiser seguir a gente, @MárcioDonizete no Twitter e @LenteABC no Twitter. Que tenhamos um bom jogo nesta segunda-feira. Valeu! E o retrospecto do jogo, hein, Thiagão? Sempre contando aí a história dos confrontos Guarani e Santo André. Ano passado um jogo importante, hein? Gol no finalzinho, gol do Bidu. Já dei muito spoiler aqui, vamos passar a bola pro Thiagão contar pra gente aí
a história do confronto Guarani-Santo André e Guarani, válido pelo Paulistão nessa noite no Canindé. Vai lá, Tiagão, conta pra gente aí o retrospecto desse confronto. Fala Pezão, fala amigos do Bugricast, vamos para mais um pré-jogo, mais uma estatística que, embora seja sempre especial, também é muito recente. Se o Santo André foi fundado em 1967, o primeiro jogo aconteceu 9 anos depois, em 76. Ambos já se enfrentaram em Campeonato Paulista de ambas as séries, Série A1 e Série A2, na Série B do Campeonato Brasileiro, e também o Santo André eliminou o Guarani naquela campanha de 2004, em que foi campeão em cima do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. No total, entre ambas as equipes, foram 34 jogos. E o Santo André é uma das poucas equipes menores que levam vantagem em cima do Guarani. São 12 vitórias andreenses, 9 vitórias bugrinas e 13 empates no caminho. Só que o Guarani fez mais gols, né? Fez 43 gols e sofreu 40. Em considerando apenas jogos oficiais, a desvantagem é um pouquinho menor. São 32 jogos, com 9 vitórias bugrinas, 11 derrotas e 12 empates. O Guarani fez 42 gols e sofreu 37. A estatística agora de gol fora, de jogos fora, eu considerei jogos em Santo André e também um jogo em Mauá, já que Santo André e Guarani nunca se enfrentaram em São Paulo, que é o local do confronto dessa segunda-feira. São 17 jogos e aí a desvantagem é bem grande. Apenas uma vitória do Guarani nesses 17 jogos. Foram 10 vitórias andreenses e 6 empates. Fizemos apenas 12 gols e sofremos 26. A única vitória do Guarani em cima do Santo André fora de casa aconteceu em 1982, justamente no primeiro jogo oficial entre eles. Desde então, o Guarani apenas empatou ou perdeu, nunca venceu. Considerando campeonatos paulistas, o retrospecto também é equilibrado, mas sofre uma pequena desvantagem, são 27 jogos. 8 vitórias do Guarani, 9 empates e 10 derrotas, com 39 gols marcados e 33 sofridos. Considerando o confronto dessa segunda-feira, né, que é um confronto em Campeonato Paulista fora de casa, também foram 13 jogos, com uma única vitória do Guarani, 8 derrotas e 4 empates. Fizemos 11 gols e tomamos o dobro, 22. O último jogo que aconteceu entre ambas as equipes foi em fevereiro de 2020, um 2-1 no Brinco de Ouro para mais de 3.500 pessoas. Eu estava lá, estava uma chuva enorme, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista daquele ano. De pênalti, Rafael Costa abriu o placar aos 25 do primeiro tempo, Ramon empatou para os visitantes e Bidu, quase no último lance, né, aos 49 do segundo tempo, fez o gol lá, uma bola que desviou, enganou o goleiro. A escalação naquela época, treinada por Thiago Carpini, era Jefferson Paulino no gol, Pablo Romércio, Bruno Silva e Bidu, David Eduardo Persson, que saiu para a entrada do Cristóvão, Igor Henrique Badi, que saiu para a entrada de Bruno Sávio. Júnior Todinho e Rafael Costa, que saiu depois para a entrada de Mateuzinho, completavam a equipe. No total, entre ambas as equipes, desde 82, que foram os jogos oficiais, 52 jogadores já marcaram gols. Os artilheiros são bugrinos, Evair e Djalminha com 4 gols cada. Pelo lado do Santo André, Raudinei fez 3. Detalhe que os 3 aconteceram em um jogo que acabou 3-3 em 94. Os 3 aconteceram em uma única partida. O destaque para mim desse confronto eu vou colocar como 3 pessoas. Fumagalli, Evandro Roncato e Edmilson, que marcaram gols por ambas as equipes. Fumagalli, inclusive, marcou 3, né? 2 pelo Guarani e 1 pelo Santo André. E um jogo marcante que eu escolhi aconteceu em maio de 89, pelo segundo turno da primeira fase do Campeonato Paulista daquele ano. Para mais de 4.500 pessoas no Brinco de Ouro, o Guarani aplicou uma sonora goleada de 7-1. Os gols aconteceram em Tozinho logo aos 15 segundos do primeiro tempo. E agora, nos próximos 13 minutos, o Guarani completou e fez 4 gols. Tato aos 26, Jorginho aos 30, Tato de novo aos 32 e o Washington aos 39, fecharam o intervalo virando por 5-0. E acabou por isso? Não. Logo quando voltou do intervalo, aos 2 minutos do segundo tempo, o Washington de pênalti fez mais um. Careca, que não é aquele, era um zagueiro que jogou no Santo André. Diminuiu para os visitantes e Guarani, logo em seguida, Careca diminuiu aos 13, o João Paulo aos 16, fechou a goleada 7-1. A escalação daquela época era Marcos Garça no gol, Valmir, Vitor Hugo, Pereira, que saiu para a entrada de Caços e Ditinho. No meio tinha Tozinho, Jorginho e Charles, Tato, Washington e João Paulo, que saiu depois para a entrada de Silinho, completavam o time treinado por Evaristo de Macedo. Bom, que a gente possa conquistar uma segunda vitória, né?
fora dos nossos domínios, a primeira jogando em São Paulo, o jogo vai ser no Canindé, e que a gente possa trazer boas energias para o nosso time. Um forte abraço e ficamos na torcida. Olha, eu disse no começo, fazendo agora o comentário da partida, que tem muita coisa em jogo para o Guarani nesse duelo contra o Santo André. O Santo André é um time que está lá embaixo, está com poucos pontos somados, né? 6 pontos, e que de certa forma briga com o Guarani nessa história ainda de rebaixamento. O Guarani tem 8, podia estar numa situação muito mais favorável, mas tropeçou tanto que acabou se enrolando aí na classificação. Então, logo de cara, é um jogo de 6 pontos, é um jogo em que dois adversários que estão se olhando um para o outro ali na parte de baixo da tabela vão se enfrentar. Então, aquela história, um ganhar do outro já faz uma diferença enorme. Então, se o Guarani conseguir a vitória contra o Santo André, poxa, não tem mais risco nenhum de rebaixamento e enterra lá embaixo mais um adversário na briga. Deixa lá na tal da confusão. O empate também não é ruim, porque deixa o Santo André numa situação também difícil nessa reta final de Campeonato Paulista. Agora, também tem em jogo, além dessa disputa contra o rebaixamento, também está em jogo a classificação. Por incrível que pareça, olhando aí os jogos das últimas semanas, inclusive estou gravando esse programa antes do duelo Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, aí válido pelo Paulistão também. Até o presente momento, o Guarani, embora esteja olhando para baixo da tabela com medo, também está olhando dentro do seu grupo com a possibilidade de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. Então a vitória ela pode ter duplo efeito. Além de resolver a questão do rebaixamento, coloca o Guarani mais do que nunca na briga por essa vaga no mata-mata. E por que ir para o mata-mata é importante? Além de tudo aquilo que a gente já sabe, né? Não dá para dizer que o Guarani tem pretensão de título, mas ir para o mata-mata é muito importante para a Copa do Brasil. O Guarani, algumas vagas são distribuídas no Campeonato Paulista e quem chegar mais longe leva essas vagas. E ano passado também é possível, né, pelo título do interior, que o Guarani perdeu no ano passado para o Red Bull Bragantino, mas se o Guarani se classificar no Paulistão, as chances de Copa do Brasil aumentam. Não são garantidas, mas elas aumentam. Se o Guarani não classificar, as chances de Copa do Brasil via Paulistão acabam se resumindo ao Campeonato do Interior. Então são duas coisas muito importantes, como eu falei, que estão em jogo nessa partida. O Mirassol tropeçando de vez em quando, fazendo ponto, o Santos tropeçando pra caramba, e nós com 8 pontos ali, podendo chegar nessa história de classificação para a segunda fase. Precisa ganhar, precisa se livrar para poder olhar lá para cima de novo. Outra coisa que a gente fica muito curioso é como o Guarani vai para campo com essas duas mudanças forçadas por suspensão. Bidu não joga, vocês viram no boletim da Fernanda, e também o Rodrigo Andrade não joga. O Rodrigo Andrade, para mim, um dos melhores jogadores do time. Resta saber aí quem vai entrar no lugar deles. No lugar, como a Fernanda falou, Eliel deve jogar, lateral esquerdo, e no meio, aí o Tony ou talvez o Índio. E muda um pouco, né? Na verdade, muda bastante o jeito de jogar do time, principalmente porque o Rodrigo Andrade é um cara de saída de bola, é um cara que vai ali de uma área até a outra, chega na área de ataque, já tem gol marcado, é quase que um motorzinho do time. Talvez o Tony possa fazer esse papel, mas eu tenho dúvida. Eu não sei realmente, acredito que a dinâmica do time possa ser significativamente afetada em caso aí, nessa ausência do Rodrigo Andrade. Do Bidu, eu vejo ele melhorando jogo após jogo. Ainda não está naquele Bidu que a gente conhece, que a gente quer ver. Mas eu vejo ele melhorando, principalmente ali pela saída de bola. Não apoiando muito, mas pela saída de bola. Acredito que o Eliel, sempre cru, muito novo, numa partida tão importante, pode mostrar o seu valor. E aí eu quero concluir o comentário, né? O Palmeiras já passou. O jogo
lamentável aí, que o Guarani jogou bonito mais uma vez e perdeu de novo. Eu quero lembrar de novo o grande conceito ali, o grande resumo da ópera, né? Precisamos jogar com aquele senso de urgência de novo. Não é um jogo contra um time grande, mas é uma grande chance do Eliel, por exemplo, encarar a partida como transformadora na sua própria carreira. É hora do Andrigo, não sei aí o Regis como é que fica, joga ou não joga, mudanças ali no ataque, não sei. Mas aquele senso de urgência da partida contra a Ferroviária, que o time jogou com a faca nos dentes, louco para ganhar, precisa ser repetido contra o Santo André. O time tem bons princípios, tem boa organização, mas falta aquele tesão para ganhar o jogo. Então, vamos lá, mais uma vez, pedir, reforçar a importância de se jogar com mais energia. E o jogo dura 90 minutos, outra coisa que ficou muito evidente na partida contra o Palmeiras. Aos 15, 20 do segundo tempo, boa parte do time morreu. Entendo a intensidade, entendo aí a questão de se pressionar o adversário, mas o jogo tem 90 minutos. Então é hora da gente pensar em como dosar a energia sem perder a concentração, sem perder o interesse. Jogo duro, porque o Santo André também está preocupado com o rebaixamento, mas eu sou mais Guarani. Acredito aí que a gente precisa urgentemente voltar a vencer para continuar com sonhos no campeonato. A gente se vê depois do jogo, a gente se vê no pós-jogo. Primeira vez na história do Guarani, se eu não estou enganado, que o jogo vai começar num dia e terminar no outro. Começa quarta-feira, 10h15 segunda-feira, 10h15 da noite, e quando for mais de meia-noite, quando já tiver começado a terça-feira, o Guarani vai estar em campo ainda. É bem possível ali que em algum momento a própria final do Brasileiro de 86, com prorrogação, pênaltis e tudo mais, talvez tenha varado a noite. A gente nem quer lembrar muito daquele dia, mas é uma das poucas vezes aí que o Guarani jogou num dia, começou a jogar num dia e terminou no outro. É isso. Nos vemos no pós-jogo. Quero de novo aqui reforçar. Deixem seus comentários, deixem seus likes nesse programa. É muito importante para a visibilidade do Bugricast. Vamos interagir. Gostou, não gostou? Tá feliz, tá triste? Isso vai ajudar a colocar um grãozinho de areia um pouco maior no Bugricast, nesse oceano que é o YouTube. Fechado? Contamos com o apoio de vocês. Os nossos números estão legais. O feedback da galera está sendo legal. E a gente continua cheio de energia, cheio de planos para a sequência desse ano. Vamos lá, Guarani, por favor, vamos voltar de São Paulo, vamos voltar do Canindé, um lugar que a gente já voltou com tantas vitórias, vamos voltar com mais uma para poder olhar para esse campeonato agora de uma forma diferente nesses 3 jogos que faltam. Vamos lá, vamos torcer, vamos apoiar, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani.